Na Realcast, um programa voltado para a área de educação. Aqui, professor Alex Homero, diretor pedagógico da Vórtice Educação, que é a nossa patrocinadora do programa. Hoje estamos abordando a educação bilíngue no Brasil. Importante para você, pai, você, aluno, pais, professores, gestores de escola, saber um pouco mais, né? O que a legislação está falando. Nós abordamos no primeiro bloco como se aprende inglês no Brasil. No segundo bloco, agora há pouco, os benefícios da educação bilíngue. Agora a gente vai falar dos desafios da aprendizagem bilíngue no Brasil, com experiências aqui de duas professoras, uma delas a coordenadora, elaboradora dos materiais do sistema da Casa Thomas Jefferson, né, que é consagrada aqui no Brasil, cuja sede é em Brasília, e a professora Isabela, que representa aqui o Colégio SEV, uma das nossas escolas parceiras aqui da Vórtice Educação, que, aliás, pesquise aí, você que é nossa escola parceira já, você quer adquirir um programa bilíngue de fato? VTB, Vortex e Thomas Jefferson. Thomas, eu não sei nem pronunciar, como é Thomas B School. Thomas Bilingue First Schools. O que ela disse bem aí que é o que é correto. Tá bom, pessoal? Então, assim, você pode conhecer mais. E você, pai, mãe, a ideia aqui é orientar você. O programa tem essa missão de informar, de trazer um debate, para você, quando for procurar uma escola para o seu filho e você está pensando realmente, veja que nós estamos aqui, quanto mais cedo, melhor. É só benefício para as crianças, pessoal. Além da BNCC colocar, é só benefício. Então, escolha, verifique se realmente a escola é bilíngue, né? Se não está aí... Traduza para o inglês, Érica. Se você não está comprando gato por lebre, como seria em inglês? If you're not buying Cats for dogs. Tá adaptando. Literally. Muito bem. A gente está literalmente Literalmente. Que é o programa ao vivo, como a gente diz aqui, pessoal. Vamos lá. Os desafios de aprendizagem encontrados por pais e professores. Primeiro aqui, para a Érica, nós até já começamos a falar no bloco anterior, esse contato, né, da criança. Muitas vezes até citei aqui o meu sobrinho como exemplo. Olha, ele está falando realmente português, depois no meio da frase ele entra com a expressão inglesa, ao contrário também, né? Até que ponto isso é importante ou atrapalha, e isso na alfabetização, que é o momento mais sensível que eu entendo aqui desse contato da criança, tanto com a língua portuguesa como com a língua inglesa. Olha, não atrapalha, tá? Na fase de alfabetização. Por quê? No programa bilíngue, no nosso programa, no Thomas Bilingue for Schools, a gente trabalha até o primeiro ano, que é uma fase com um foco maior na alfabetização. A gente trabalha com a questão dos sons, das letras, das palavras, né? Então, por exemplo, a gente até tem uma sequência que quando ela tem 4 anos, a gente vai trabalhar as vogais, com 5 anos, as consoantes, e aí, quando ela vai para o primeiro ano, a gente começa a trabalhar as palavras que rimam. Então, assim, para a criança começar a ler e a escrever em inglês, no programa ela começa a fazer isso a partir do 2º ano. Há uma similaridade, assim, no processo fonético aí, Sim. com o português, né? Que é mais ou menos isso. Aprender as vogais, então segue uma certa lógica também. Isso. E Talvez no português, eu acho que um pouquinho antes, acho que no primeiro ano já começa a ter a... Já começa, é um né? pouquinho antes pouquinho mesmo. antes, então, é só por isso nessa que a fase. gente começa no 2º ano. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. No primeiro ano, quando eles estão sendo alfabetizados, é aquela questão, né? A criança, em todo lugar que ela vai, ela quer ler tudo. Aí ela quer ler o que está na placa, ela quer ler o que está no pôster, no nome da loja. E aí, quando ela se depara, porque hoje a gente tem palavras no nosso cotidiano que a gente usa em inglês, né? Sim. Então, por exemplo, ela se depara com a palavra playground, que é uma palavra que quer dizer parquinho, né? Mas é uma palavra que tem o Y, por exemplo, que é uma letra não muito comum no português. Né? Então, quando ela começa a ler ali a palavra playground, ela vai ler assim, ela vai puxar do que ela está aprendendo na alfabetização. Então, ela vai falar assim, o som do P, o som do L, o som do A, plá. Só que, como ela tem essa questão do contato com os 2 idiomas, naturalmente vai vir o som do inglês. Não é plá, é play. Né? Então, assim, realmente não atrapalha em nada a alfabetização. Acho que, como você citou, como nós estamos mergulhados com expressões, né?
às vezes, até críticas em relação a isso, pelo exagero, né? Sim. Disso, eu estava vendo no mundo dos negócios, né? É o home office, o termo que ficou bastante deadline. Vamos para os negócios aqui. Isso. Às vezes eu fico, o nosso diretor comercial, um abraço, Clóvis, quando faz as reuniões, um deadline, não sei o que, eu falo, pai, vamos falar aqui. A data Pô, limite, vamos né? lá, né? Vamos lá, porque às vezes tipo, ela fala tão natural pra pessoa, mas esquece que nem todo mundo ali tá entendendo, né? Então, às vezes o exagero, mas é de cada área. Então, pessoal, quanto mais, além de ser o contato mais cedo ajudar, na alfabetização também é muito importante. Aí é que entra uma coisa. Agora você está vendo a diferença do que ela citou aqui de aulas de inglês e aulas em inglês. Que nesse momento da alfabetização aí é muito importante que seja em inglês e não a aula de inglês. Senão a criança não vai desenvolver como deveria desenvolver nessa capacidade. Isabela, aqui temos um questionamento assim, né? Como eu falei, alguns professores nos conseguiram mandar uns questionamentos para a gente, a gente já anunciou o tema. Então, temos uma aqui. Qual a dinâmica utilizada durante as aulas quando a turma tem alunos com níveis linguísticos diferentes? Que, aliás, isso acontece não só no inglês, né? Não Você só no inglês. Mundo ideal, né, professores? Turmas homogêneas. É. Mundo ideal não existe. O mundo real é heterogêneo mesmo. Nível de dificuldade diferente, uma série de coisas. Então, assim, qual a didática? Aí realmente é pedagógico. Como fazer, Isso. no caso aí da língua do inglês, do bilíngue, como é que isso é lidado? Em português já sabe que vai ter que, às vezes, acelerar aqui, fazer um Sim. reforço ali, tentar equilibrar ali para não prejudicar aquele que é mais avançado, para ele não ficar travado e também não deixar para trás aí aquela criança que tem uma maior dificuldade. Sim. Como é que vocês fazem em sala de aula? Então, é aquela questão, né? O professor ele tem que conhecer a sua turma para poder se preparar melhor. Ele tem que fazer a diferenciação dos seus alunos. É aquela coisa, né? Tem a igualdade e a equidade. Nem todo aluno vai precisar das ferramentas, não são as mesmas ferramentas para todos os alunos, não é a mesma coisa. Então, cada aluno precisa de uma ferramenta diferente para que seu aprendizado seja o adequado. Então, é importante que o professor conheça seus alunos para que ele possa fornecer os instrumentos necessários para que aquele aluno consiga ter aquela fluência, né, na comunicação dele. Então, o professor vai preparar atividades diferentes para cada aluno, ele pode botar os alunos para trabalhar em grupo. Esse aluno que é mais fraco, ou melhor, em desenvolvimento, com um aluno que já está mais avançado, para que eles possam se ajudar. Então, é muito importante que o professor conheça os seus alunos para fazer essa diferenciação. Para ter essa capacidade de observar, né? Agora, na prática de sala de aula, vamos colocar assim, na questão bem prática, vamos imaginar assim, uma turma com alunos que têm níveis de inglês diferente, né? O professor vai trabalhar a mesma atividade com todos, porém, a complexidade vai ser diferenciada, Isso. né? Então, vamos pegar um exemplo assim, uma criança que está entrando no programa agora, a gente está falando sobre a classificação dos animais. Então, essa criança, ela vai trabalhar mais com listas, né? Sobre os animais, tal. A criança que já está há 2 anos no programa, o professor já vai exigir um pouco mais dela, então que ela escreva frases. E, de repente, você tem aquela criança que morou fora e voltou para o Mais Brasil, avançado aí. né? Então, essa criança já vai escrever um parágrafo. E isso pode ser feito em qualquer situação, Sim. tanto na questão do dever de casa, na questão do falar em sala de aula, né? Na questão do professor também se dirigir ao aluno com um ritmo diferente, porém, esse aluno, e é impressionante como isso acontece dentro da sala. Os alunos que começaram o inglês um pouquinho depois, eles vão chegando ao nível dos alunos que já estão mais desenvolvidos, né? Então, a diferenciação em sala realmente é uma ferramenta muito importante para o professor que funciona. Aí cabe a Sim. habilidade do professor, né? A habilidade, Isso. a paciência, a função professor como nunca. E assim, eu fiquei agora, vocês falaram isso aí de lidar, e que é uma dificuldade
de todos nós professores em qualquer nível de ensino, qualquer segmento, infantil ao médio, né? E muitas vezes o que a gente percebe é que os professores não estão preparados. Uhum. E aí eu vou inserir aqui uma pergunta minha do script. São duas situações para vocês que vivenciam isso. Primeiro qual a importância de ter uma formação continuada? E aí as parcerias também são para isso, né? E um segundo aspecto. Nós falamos aqui hoje, abordamos bilíngue, mas aí eu queria ver, acho que a Isabela é mais novinha, mais recente. Como é que é na universidade? Como é que, porque Nossa. hoje o maior problema da BNCC é que ela me exige que eu trabalhe em sala de aula com habilidades, com competências, com uma série de situações que a lei coloca lá, e que eu preciso buscar fazer uma formação para poder trabalhar aquilo, mas a universidade parece tão escola da realidade que ela conseguiu com o ensino tradicionalíssimo. Então você joga um professor no mercado de trabalho, vai lá, meu filho, é a tua vez. Você chega aqui, você fica perplexo porque você não está vendo nada disso aqui na universidade. Então, no curso de inglês hoje do Brasil, seja qual for a instituição, se é federal, estadual, se é particular, como é hoje, como está hoje? Eles estão realmente, se fala em bilíngue, se prepara para o bilíngue ou é somente para aula de inglês? Então, realmente hoje nas universidades, assim, os professores estão sendo preparados para dar aula de inglês. Por isso a importância, né, dessa formação continuada do professor buscar além da universidade. A universidade em si não prepara o professor nem para trabalhar com educação infantil. Ele prepara o professor. Aí, né? Exatamente. Só os cursos de pedagogia, muitas Exatamente. vezes. Ele prepara o professor para trabalhar com os alunos do fundamental maior e médio. Então, o professor que quer trabalhar com educação infantil, ele tem que buscar essa complementação pedagógica. Porque trabalhar com educação infantil é totalmente diferente do que é vivenciado no fundamental e no médio. Então, tem que ter aquele olhar mais voltado para as crianças, porque as crianças aprendem brincando. É o play-based learning, que a gente chama. Então, é importante que o professor busque a sua formação continuada. Porque senão ele vai se ver naquela vivência ali e vai ter coisas que ele não vai conseguir sozinho, né? É muito importante essa... Eu não tô vendo a curto, médio prazo nenhuma perspectiva de melhora na universidade, porque é impressionante como a BNCC passamos anos debatendo e a universidade nunca nem saber. Então, você está literalmente, você vê aqui no mundo real da educação uma coisa, lá é um outro mundo e não quer fazer nenhum tipo de conexão. Onde é que entra a formação? No caso de vocês que tem um sistema voltado, um programa, como é que vocês trabalham com a formação do professor que vai usar o material de vocês, a técnica de vocês? A gente trabalha com uma formação continuada, né? A gente tem sempre encontros mais intensivos em janeiro, julho e dezembro, quando é a época das férias. E todos os meses a gente tem um encontro no qual a gente trabalha um tópico que, quando a gente observa o professor, a gente percebe que eles precisam de mais ajuda naquela questão. Então, a gente vai trabalhando pedagogicamente mensalmente. E também, os professores das escolas parceiras, eles têm a oportunidade de se desenvolver com uma bolsa integral de qualquer curso da Casa Thomas Jefferson. Então, eles podem ter eles podem escolher, né, o curso que eles querem, que é essa questão que a Isabela mencionou, de buscar também, né, a formação continuada. Então, eles podem escolher um curso nosso para poder desenvolver o inglês, se preparar para exame internacional. Então, a gente também oferece trabalham com isso, perfeito. Essa formação. Eu preciso dessa ferramenta. Eu sempre falo aqui nos programas, né, para você, professor que está nos ouvindo, a gente tem que buscar, é benefício para a nossa profissão, para nós professores. Assim, eu sei que muitas vezes você espera que a escola faça isso por você, que o governo faça isso por você, mas às vezes você precisa realmente buscar melhorar a tua formação. Hoje tem muita pós-graduação, tem muita especialização, tem muito MBA, em que muitas vezes não são caros, e alguns até muito gratuitos, ofertados aí por várias instituições de filantropia. E o que você precisa arrumar tempo, e eu sei que a palavra tempo, professor, é complicada, né? Que a gente, em muita realidade do Brasil, não é
A realidade do Brasil não é você ser professor de uma turma só e ser exclusivo, né? Você dá aula em várias turmas, isso dificulta muito. É uma coisa que nosso país está muito longe de outros países desenvolvidos. Então, passou uma pesquisa no jornal que o professor brasileiro, em média, na sua maioria, ele dá aula pelo menos em 3 escolas diferentes, inclusive no setor público. Então, o tempo que eu perco com deslocamento, o tempo que eu poderia estar estudando, que eu poderia estar. Se eu tivesse uma escola só para me dedicar, aquela turma, ou seja, o integral, no sentido do professor também ser integral naquela escola, só benefícios. Mas a gente sabe que é uma realidade difícil, mas professor busque ao máximo a especializar-se, porque tem muita coisa sendo oferecida. Agora, Alex, tem uma coisa nessa nova normatização, né, na legislação das escolas bilíngues, que o professor tem que ter a graduação, no caso, até os anos iniciais de pedagogia, a partir do 6º ano na área específica dele, precisa ter uma comprovação de proficiência linguística e precisa ter... Essa comprovação é mesmo que a universidade faz, às vezes para habilitar mestrado e companhia? Parecido, não? É parecido, mas é através de exame internacional. Ah, tá. Muito bem. Então, ele tem que ter um mínimo ali nos exames e, no mínimo, 120 horas de um curso de extensão. Pode ser um mestrado, um doutorado, mas pelo menos 120 horas num curso de extensão bilíngue. Olha. Né? Então, assim, hoje é exigido isso. Está mais exigido, mais exigente, né, digamos assim. Isso. Né? Agora, no futuro, o ideal é que esses componentes já deveriam sejam ser ofertados na graduação. Dentro da graduação. Não é que eu falo. Né? Então... Isso deveria ser para todos os cursos, você sair já com uma formação, né? Tem países, por exemplo, né, eu tenho uma colega que foi nossa aluna e a gente tem contato até hoje, ela está morando na Coreia do Sul. E é interessante que, para ela poder ir para lá, o tanto de coisa que foi exigido, inclusive em nível de inglês, depois da língua local. E uma coisa interessante, Alex, aqui, você não daria aula aqui. Você é muito bom, mas você não daria aula aqui. Aqui, o professor, para dar em qualquer segmento do infantil, ele tem que ter, no mínimo, mestrado. Mesmo que eu vá dar aula para os... Aqui, a gente tem uma cultura... Não, pega a professora lá do pedagogia, já bota para a sala de aula, já resolve, vamos embora, não precisa nada, tal. E aí, ou seja, a gente tem um lidar com a profissão que é muito simplista. Então, assim, o mundo ideal é que todos nós na universidade já saíssem. Eu lembro bem que quando eu terminei minha graduação, eu já estava trabalhando, dando aula, questão de sobrevivência mesmo, e eu falava para os meus colegas, quem de vocês não precisa trabalhar na loucura, já emenda logo no mestrado, porque a graduação, quando você paga, você vai trabalhar, você fazer depois, não vai dar. É o meu caso. Então, assim, vá logo, já emenda, já faz, porque você vai precisar. Muitas vezes. Continuando aqui, estamos na Realcast, falando de educação bilíngue no Brasil, o tema de hoje, programa da Vórtice Educação, que você pode participar, deixar aí o seu questionamento, será respondido, pode ter certeza disso, pelas redes sociais. Estou com a Isabela e com a Érica, especialistas na área da educação bilíngue. Nesse último bloco, estamos debatendo os desafios da aprendizagem encontrada por pais e professores no cotidiano. E pais precisam ouvir isso para participar e ajudar de alguma forma em casa. Aí eu tenho agora aqui, né, Isabela, como é que o professor de língua faz essa transição em relação a conteúdo e língua, como é que aí é o professor mesmo na base, como é que ele consegue fazer esse trabalho para otimizar a prática pedagógica dele em sala de aula? Sim, então, né, inicialmente o professor formado nas universidades do Brasil, como a gente já falou anteriormente, ele vai vir com aquela formação de ensinar a língua. Ele vai ensinar a gramática, ele vai ensinar um vocabulário específico. Então, o que a gente precisa que o professor é que ele vire essa chavinha, porque agora ele não vai ensinar mais a língua. A língua vai ser um meio de instrução para ele poder ensinar conteúdos. A língua vai ser para se comunicar, não somente para ser ensinada. Essa é a importância, né, que o professor precisa entender, precisa colocar na cabecinha dele, né, que não é uma aula de inglês, é uma aula em inglês. E um exemplo muito claro disso é, por exemplo, na prática, né, o professor de língua, ele vai ter uma unidade lá no livro que ele vai falar sobre animais de estimação. O que o livro faz? Ele traz
estamos falando de criança, tá? Ele traz 8 palavras de vocabulário relacionadas a animais de estimação e uma estrutura. Então, o professor apresenta essas palavras, a estrutura, integra e pratica. Isso que acontece numa aula de inglês. Isso. Já o que ele precisa fazer, essa virada de chave que a Isabela mencionou, quando ele vai para a aula em inglês, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar a classificação dos animais, que seriam conteúdo de ciências, e o vocabulário, ele está ali contextualizado. O professor não vai Você separar. vai trabalhar especificamente. Isso. Tipo assim, o que é isso aqui? É B, é C. Não. Você vai criar uma Exatamente. situação de Isso. contextualização que é, inclusive, a melhor forma de aprendizagem Exatamente. que a gente busca. Mas só uma coisa, os livros bilíngues, eles vêm 100% em inglês. Confere? Sim. 100%. 100% Não em exige inglês. o professor e tal. Porque a realidade dos livros, das aulas de inglês ainda é vir Sim. mesclado, né? E eu lembro bem do vestibular. Nós tínhamos vestibulares, lembro bem da agonia de alguns colegas da área de inglês no terceiro ano e pré-vestibular, nos cursinhos. Tínhamos vestibulares que as questões eram, inclusive os enunciados, em inglês. Uhum. E as respostas. E na maioria dos vestibulares, não. Tinha um texto em inglês e as questões eram em português, normalmente de caráter interpretativo e gramatical, né? E esse eu fiquei imaginando, acho que se eu penso, hoje é inadmissível quando eu penso em bilíngue que não seja tudo em inglês. Uhum. Não teria lógica nenhuma a não ser em inglês. Em cima disso, Érica, falamos aqui um pouco sobre os professores, vamos falar sobre os pais, né? A realidade é que esses pais colocam seus filhos na escola para ter essa possibilidade do bilíngue, porque muitos, eu me incluo nisso, não tivemos a possibilidade. Sim. Então, como é que nós, pais, que não tivemos essa possibilidade, como é que a gente pode auxiliar de alguma forma a educação do nosso filho, através, ajudando numa tarefa de casa que vai chegar, ou no cotidiano, nas situações mais diversas? Porque, vamos lembrar, a gente sempre fala aqui, os pais, abordamos muito nos programas anteriores, Uhum. que não é só a escola que faz educação. Se não tiver a participação dos pais, você vai ficar sempre jogando a culpa na escola, e a gente vai estar falando, mas qual o seu trabalho em casa? Nós sabemos do cotidiano. É trabalho, é estresse, é cansaço, é pegar trânsito para chegar em casa, mas nós temos que ter um tempo, isso é até questão emocional mesmo, né? Socioemocional, ter um tempo com a criança. E no caso do bilíngue, como é que o pai, a mãe, como é que eles podem ajudar, né, a aperfeiçoar, a melhorar a educação da criança na concepção do bilíngue? Não, quando a gente fala de programa bilíngue, de aula bilíngue, que eles têm o conteúdo em inglês e a gente tem uma carga horária mais estendida, a gente volta naquele ponto do tempo de exposição. Então, assim, você aumentando o tempo de exposição fora da sala de aula, esse desenvolvimento vai estar sendo complementar ao que o professor está fazendo. Então, por exemplo, uma coisa que acontece muito ainda é o professor perguntar, as famílias perguntarem para o professor qual página que eu tenho que estudar com ele, qual que é, né? Quais É tradicional, exercícios né? que a gente tem que praticar, né? E na questão do bilíngue, não. Em casa, aumentando esse tempo de exposição de forma prazerosa, né? E não aquela coisa que você está impondo usar para a o lúdico. criança. Isso. Então, assim, pega uma coisa que ele gosta, um filme, um vídeo, um desenho, né? Que a gente pode até usar o mesmo processo de sala de aula, que é fazer essa revisitação. Então, por exemplo, às vezes a criança gosta de uma determinada música e assiste um vídeo curtinho lá, da música ou de uma cena de filme em português. Então, ele já vai criar uma familiaridade com o contexto. E depois, vamos assistir de novo aquele desenho em inglês. Né? Então, você está aumentando o tempo de exposição, mas lembrando que tem que ser sempre de uma forma prazerosa, que a criança queira fazer, queira participar. Né? Então, a sugestão em casa é realmente isso, o pai participar, assistir junto, escutar as músicas junto, assistir televisão, né? Procurar vídeos, claro, gente, sempre adequado à faixa etária, hoje em dia né? tem muita opção. Se a gente, Tem muita se a gente opção. pensar, tem canais exclusivamente em inglês, você pode optar, você tem lá a própria TV para você poder programar, ou seja, você tem muito mais opção, né? Exatamente. Para poder a criança ter esse auxílio.
Práticas como, por exemplo, pedir para a criança assistir lá um desenho ou um filme ou ouvir uma música e pedir que ela explique para você em português. Ajuda? Isso. Você está aumentando o tempo de exposição Tá, de qualquer já forma, ajuda né? também. E aí em casa também, assim, você pode colocar as plaquinhas, né? Como é que é aquilo ali em inglês? Do jeito que a gente faz a escola, né? Ele vai estar vivenciando ali, Ah, né? tá, bacana. Então tá aí, também... pai. Não são coisas também tão difíceis de você fazer. Você no dia a dia... eu tava numa dessas viagens aí pela Vortex. Eu lembro que eu tava no hotel e tinha um casal com uns 2 filhos, 100% falando inglês, né? Mas eles não tinham cara de serem turistas estrangeiros. Aí eu fiquei assim, tal. E eu conhecia o pai de vista, assim, de... E eu falei, tudo bem? Aquela coisa das pessoas que você conhece, mas não lembro. Não. Eu tô pensando, vocês estão falando... Não, porque a gente tem a gente combinou uma coisa, nós estamos em viagem de férias e foi combinado, são 2 filhos, um 12 anos, um com 10, né? Então, naquela pré-adolescência. O combinado na viagem inteira. Eles estavam, no caso, era inclusive em Natal. A viagem inteira, tá no mesmo hotel hospedal, a viagem inteira é 100% em inglês. Que é uma forma de, tá? Inclusive eles querem ir para Disney, eu falei, não vai ninguém para não vai ninguém para Disney se não tiver 100%, ou seja, assim, de repente pode ser uma coisa situação. Agora, claro que a gente sabe que nem todos os pais dominam, então você pode fazer atividades naquilo que, como ela falou aqui, uma música, um filme, né? Uma situação de que coloca a criança em exposição, sem a cobrança natural, como você cobra a tarefa de matemática, quando você cobra lá a coisa, né? Livros infantis, literatura infantil, os paradidáticos já vem todo em inglês também, hoje tem muita oferta, né? Nessa perspectiva, também colabora, né? E o incentivo a eles a folhearem, né, assim, verem, estarem em contato também, assim, pode ser uma história que eles já conheçam em português, né? Que a gente tem o paralelo em inglês, né, que nem Chapeuzinho Vermelho, né? Os clássicos, né? Isso. Então, assim, isso também aumento de exposição ao idioma. Perfeito. Gente, estamos aqui no Na Realcast, hoje abordando a educação bilíngue no Brasil. Nesse bloco, vamos já finalizá-lo, falando dos desafios, né, para professores e pais para lidar com a aprendizagem dos seus filhos em relação ao bilíngue. E para fechar aqui, queria ouvir de vocês duas, né, exemplos bem práticos, que vocês entendem que são exemplos interessantes, tanto para o professor, já citamos algum para os pais, mas para as escolas aplicarem de alguma forma na sala de aula, visando otimizar a educação bilíngue. Então, coisas que você, como professora Isabela, e você era como já também dando aula e também produzindo materiais, coisas que você, isso aqui foi bom utilizar, vamos aperfeiçoar. Outras coisas que não deram certo, que é normal acontecer, né? Obviamente, a educação é algo dinâmico, mas práticas que vocês acham interessante, plausíveis de serem aplicadas em escolas, e aí eu estou falando para escolas que têm realidades financeiras bem diferentes, muitas vezes, são escolas que não têm um laboratório como algumas oferecem, sabe, uma sala, mas coisas que são possíveis, como já citamos até algumas aqui, vamos reiterar, que eu possa usar, desde fazer as plaquinhas que a gente citou na escola, para auxiliar essa exposição, que quanto maior ao bilinguismo, melhor ainda para a criança aprender. Então, fiquem à vontade para vocês citarem exemplos e práticas que vocês acharem interessante aí, seja você, Érico, que lida com muitas escolas parceiras, então, embaixo de você, Isabela, que está em prática de sala de aula. Então, eu acho que a gente pode começar falando sobre essa questão da parceria, que o maior diferencial da ATB é a parceria, estar presente em todos os momentos. E o professor está com uma dúvida, vamos lá, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver como é que a gente pode fazer isso acontecer da melhor forma possível. Realmente, as duas, né, a escola e o TB, andam de mãos dadas. Isso é muito importante, porque a nossa realidade hoje em dia é de uma educação que está o tempo todo em evolução. Então, diferente de alguns anos atrás, demorava para aparecer alguma novidade metodológica. Hoje em dia, não. A todo momento está aparecendo novidades e os professores têm que estar muito atentos a tudo isso. Então, essa questão da parceria é muito importante. E assim, se a gente falar num exemplo bem prático para as escolas, né? Dentro das nossas metodologias, a gente trabalha com a pedagogia maker. E aí, né, que é uma palavra também que, né, outra assim, palavra que virou, que não pode mais nem chamar de estrangeirismo, né? Como muitas outras
Entraram no nosso cotidiano. Então, o que é aquele ensino baseado no fazer e principalmente no criar, né? Então, a gente está falando de pedagogia, de usar isso dentro da escola. E aí, muitas escolas têm a ideia de que, bom, para eu fazer maker, eu preciso de uma impressora 3D. Ou um laboratório com um monte de equipamento, parafuso, madeira. Exatamente. Mas, assim, você não está trabalhando no aprendizado baseado no fazer e no criar? Dá para fazer maker com papel e clips, né? Dá para fazer maker com material reciclável. Então, assim, são realidades diferentes que a gente tem das escolas, porém, a pedagogia maker, que é uma coisa que está bem visada hoje na educação, você pode fazer com materiais diferentes, sem precisar ter essa sala super, hiper, mega Já se pensa logo que tem que ter toda uma estrutura, né? equipada. E a gente, como a Isabela falou, a gente dá esse apoio. A gente vai nas escolas parceiras, a gente ajuda no planejamento com os professores, a gente ajuda nas atividades maker para eles poderem fazer dentro da sala de aula. Então, tem mesmo. todo um apoio pedagógico ao professor para as escolas. Agora, Érica, aproveita e vamos falar da Thomas Jefferson. Cita aí o site para quem está nos acompanhando aqui querer conhecer um pouco mais. Você, da escola, né? A Votes Educação tem agora uma parceria, que é o material que a gente está fazendo, nosso material normal de sistema de ensino e o bilíngue, porque muitas escolas, na verdade, nós não temos um bilíngue quanto sistema de ensino, a Votes Educação não tem, e às vezes nos pediam. E a gente fala, bom, a gente vai desenvolver o nosso? Não dá, é uma coisa que tem que ter toda uma experiência. E nós conhecemos, então, a Thomas Jefferson e hoje tem essa parceria, né? Como é que a pessoa acessa hoje para conhecer um pouco mais sobre o trabalho de vocês? A nossa equipe, ela fica em Brasília, A sede? né, numa escola da Casa Thomas Jefferson. A Casa Thomas Jefferson, como Instituto de Idiomas, tem um site que é o thomas.org.br, tá? Thomas com TH. E para se comunicar com a gente tem um e-mail que vai para a equipe inteira, e aí a pessoa que está responsável por aquela parte, ela responde, que é o suporte @thomasbilingforschools.com. Pronto. Além do site, pode procurar, como você falou, também lá tem essas informações. Isabela, muito obrigado. Foi um papo bom hoje para você que está nos acompanhando sobre educação bilíngue. Então, trazer sempre pessoas que lidam com isso é o nosso trabalho aqui para o programa, no Na Realcast, para não ficar uma coisa só acadêmica e teórica. A gente citou muitas práticas aqui. Muito obrigado. Agradeço a você e você, Érica, que veio de Brasília. É uma das coordenadoras, Thomas Jefferson, em parceria com a Votes Educação. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Fiquem à vontade para as considerações finais aí, tá bom? E mande um abraço, lógico, para todos os professores que hoje trabalham com a Thomas Jefferson e os que vão trabalhar em breve também. Para você, pai, para você, mãe, para você, aluno, vocês escutaram hoje, vocês ouviram hoje conceito sobre bilíngue, o que é, o que não é bilíngue, diferença de escola de idioma para programa bilíngue, ou seja, para as escolas internacionais. Muita informação nesses 3 blocos, você pode compartilhar, pode aí colocar para todos ouvirem, que vai ser muito importante, tá bom? Muito obrigado, meninas. Obrigado a você que nos acompanhou. Votes Educação na Realcast, professor Alex Homero. Até o próximo programa.